Você quer saber como que você impacta, transforma e como a tua sombra e o teu poder afeta o crush? A gente vai falar sobre o teu Plutão no mapa astral dele. E para descobrir essa informação, a gente vai falar do teu Plutão afetando as casas do mapa astral dos outros. Plutão, ele fala sobre transformação, ele fala sobre o nosso lado mais sombrio e ele fala sobre a nossa capacidade de destruir, sabe? E quando a gente fala disso dentro de relacionamento, é melhor você preparar para ter estômago, é melhor você ver esse vídeo querendo se olhar de verdade, entendeu? Querendo se analisar, porque esse vídeo ele pode ser uns tapas na cara. E para você descobrir tudo isso sobre como esse teu lado, o seu lado de Plutão, o seu lado sombra afeta o crush, você só precisa saber duas coisas, que é o signo do teu Plutão e o ascendente do teu crush. Você viu como é fácil? O seu Plutão, ele é capaz de motivar as coisas mais maravilhosas na vida dessa pessoa, ou pode ser sinônimo de como que suas próprias insatisfações fazem você controlar e infligir às vezes algumas coisas à vida do outro simplesmente por uma necessidade de controle que pode vir de inseguranças suas. E é por isso que eu falo que esse vídeo é intenso. Se você gosta dessa temática, quer ter esse autoconhecimento a respeito dos teus relacionamentos, não só com o crush, mas também com todo mundo, porque eu falo do crush, mas vai valer pra todo mundo, então continua vendo esse vídeo até o fim e já deixa seu like para poder ajudar o canal a crescer. Meu nome é Marcelo Levi, trabalho com astrologia autêntica que visa te ajudar a você ter autoconhecimento, você se conhecer, você se desenvolver sem jogar a tua autoestima fora, com amor, com empatia e sem ficar se limitando. Bom, a primeira coisa que eu tenho que explicar é que existe uma coisa chamada sinastria na astrologia, que é quando você pega o teu mapa astral, pega uma mapa astral de outra pessoa e você dá uma olhada em como um impacta o outro, no relacionamento dos planetas. E por causa dessa técnica astrológica, que envolve você colocar um mapa astral dentro do outro, a gente consegue ver que casas os seus planetas caem dentro do mapa astral do outro e que casa esses planetas do mapa do outro caem no teu mapa astral. Muitas vezes a gente está num relacionamento com uma pessoa que a gente se sente super motivado, super feliz, e às vezes a gente conhece outras pessoas que impactam a nossa vida de uma maneira que a gente se sente mais pesado junto com elas, ou que elas têm a ver com experiências dolorosas nossas. Quando você faz esse tipo de leitura dos seus planetas no mapa do outro, os planetas do outro no mapa de você, você começa a perceber o que você recebe dessas pessoas e o que você dá. E Plutão é um astro que ele fala sobre o teu lado que controla, sabe? Que vai lá e domina, e destrói, e reconstrói. O Plutão, ele tá ligado à nossa sombra, essa força que faz parte da gente, que a gente nega, porque a sombra é tudo aquilo que você não quis que fosse associado a você, e você separou de você, se separou do teu ego, que é aquilo que você considera ser você. Só que essa sombra, ela tem muitas vezes ali grandes talentos e possibilidades suas, e a sombra é uma representação daquilo que a gente não gosta na gente, que a gente nega, que a gente não quer olhar. E fato é, quando você não se associa à tua sombra, quando você entra em negação com você mesmo, quando você não vive tua plenitude dessa forma, você vai ter um ódio profundo, sabe? Você vai criticar muitas pessoas que têm as características que você quis separar de você, embora você tenha, e vai ter uma hora que essa força de Plutão vai gritar, entendeu? E vai ser um momento que você estiver mais bem sucedido. E aí que vai vir autossabotagens e escândalos. E muitas vezes o Plutão, ele fala sobre esse momento de virada, de transformação, porque a sombra sabe que a melhor coisa para você evoluir é uma crise. Como que o teu Plutão tá no seu mapa astral e como que você lida com o teu Plutão, com esse poder de destruição que nos protege também, porque a sombra nos protege. Como você lida com os teus medos, inseguranças, tudo isso vai mudar a forma que você interage na vida do outro. Eu tô te falando isso porque a gente vai falar de como que o Plutão de cada um afeta a vida do outro. E fato é, como você tá resolvido com o teu Plutão, os aspectos que existem dentro do Plutão no mapa natal vão fazer toda a diferença aqui. Então vamos falar sobre o teu Plutão no mapa astral da outra pessoa? Para você descobrir, você tem que olhar qual é o ascendente dessa pessoa. Porque o ascendente é a casa 1. Ou seja, essa pessoa tem Sagitário no ascendente, então beleza, casa 1 tem Sagitário. Daí na casa 2 vai ter o próximo signo, que é Capricórnio. E aí, se você tem Plutão em Capricórnio, o seu Plutão vai estar muito provavelmente na casa 2 da outra pessoa. Daí ela tem ascendente Sagitário, você tem Plutão em Escorpião. Pô, então Sagitário, né, casa 1, aí você vai contar Capricórnio casa 2, Aquário casa
3. Aí quando chegar na casa 12, você vai ver, pô, casa 12 Escorpião. Então eu tenho provavelmente Plutão na casa 12 do outro, entendeu? Agora, para você fazer essa análise bonitinho, para você ter certeza que você tá falando, olhando ali a casa certa, olha o exato grau que teu Plutão tá e em que casa está esse grau desse signo dentro do mapa astral da outra pessoa. Você vai ter que abrir lá o mapa astral dela e ver lá o exato grau, tudo bem? Mas aí eu tenho uma tabela aqui embaixo para poder te ajudar a fazer essa primeira análise do que é mais provável, né, da casa que você tenha aí o Plutão no mapa do crush. E se você tem Plutão na casa 1 do mapa do crush, o que você transforma? O que você destrói? É diretamente a vida dele, a personalidade, quem ele é. E aí, o quanto você tá de bem com o teu Plutão vai mudar muito a expressão desse Plutão. Porque, às vezes, você pode aqui tentar controlar demais a outra pessoa e você não percebe, entende? Ou, às vezes, você até nota, você chega nele e você pensa, nossa, essa pessoa, ela tá, sabe, o caos da vida dela e você vem muito naquele intuito de, eu vou, né, colocar ela nos eixos. E aí, quando você percebe, você tá sendo uma pessoa assim de imenso poder dentro da vida dela e essa pessoa ela pode até se sentir manipulada, né? Então perceba isso. Eu acho que às vezes você pode cuidado com a negação também, porque eu vou falar umas coisas meio pesadas. E aí se permita ouvir e pergunta: e se? Será que? Eu acho que essas são boas perguntas, né? Porque às vezes a sua sombra vai querer te manter ignorante de tipos de relacionamentos que você pode estar tendo que são abusivos. Ou você acha que pessoas que têm relações abusivas, né, que manipulam, controlam, pra elas, nossa, eu super tô controlando essa pessoa. Não, às vezes elas só pensam que estão fazendo melhor. Então, faça reflexões durante esse vídeo, tá? O Plutão na casa 1 do outro, geralmente a pessoa que tem um Plutão vai impactar muito forte a vida dessa pessoa. Pode ser uma pessoa que realmente controla. E aí, que necessidades estão por trás dessa ação de controlar o outro? A astrologia ela tá revelando o contexto. E agora você tem que se perguntar as necessidades que estão por trás. É isso que torna a astrologia autêntica, é a gente enxergar os sentimentos e necessidades que estão por trás. Porque até um assassino, quando mata alguém, está tentando atender uma necessidade, só que não está levando em consideração a necessidade do outro. Então, pense nisso. Existe também muita atração e sexualidade quando você tem o Plutão na casa um do outro. E pode ser também que você motive muito o outro a ser forte, a colocar limites, entende? Então você entra na vida dele querendo falar, pô, seja mais forte, coloque limites, entendeu? Nas pessoas, sabe? Construa aí, seja essa pessoa. E a pessoa que tem a casa, né, ela vai te ver como uma pessoa super sexy. O Plutão na casa 2, aí você que tem o Plutão, você vai querer exercer controle em relação ao dinheiro e finanças da outra pessoa. Pode ser que você, sabe, se meta muito inclusive nisso. Se as duas pessoas são casadas e aí a pessoa da casa 2 depende financeiramente da pessoa que tem Plutão, daí a pessoa que tem Plutão, ela vai se sentir muito no direito de meter a mão, sabe? De falar como que o outro deve viver a vida financeira dele, porque o dinheiro meio que tá vindo dele, entre aspas, sabe? Então o Plutão ele vai simbolizar aqui a vontade de controlar e ter um papel e dizer o que é melhor. A pessoa que tem o Plutão também quer motivar muito o outro a melhorar, a se desenvolver, a crescer. Ele busca dar muitas ideias pro outro crescer financeiramente. Se você tem Plutão na casa 3 do teu crush, então aqui dentro desse relacionamento, pode ser que você fale muito o que é a verdade, o que não é, e em discussões vocês nunca vão falar sobre coisas bestas, sabe? Vocês sempre falam sobre coisas muito profundas, sobre tabus, não tem nenhum problema em relação a isso, entende? É aqui o Plutão, ele pode vir, né, quando você não tá muito resolvida com você, quando você tá tendo uma expressão de Plutão que é destrutiva, aqui você pode muitas vezes não estar percebendo atos como, por exemplo, silenciar o outro, sabe? Mandar o outro calar a boca, não considerar a inteligência do outro, querer ter sempre a última palavra. Aqui é uma expressão de Plutão já um pouco mais alienante à vida, sabe? Um pouco menos empática. E aí, perceba se você não tá tentando sempre fazer o outro mudar de ideia, sabe? Pensando que tudo que ele pensa é bobagem ou errado. Na casa 9, isso também vai ser parecido, mas em termos de filosofia de vida. Quando você tem Plutão na casa 4 da pessoa, aí você tem um impacto realmente, nossa, poderosíssimo na vida dela. Porque aqui o teu poder de transformação
tá na casa que tá ligada aos sentimentos, sabe? Que tá ligada ao que é íntimo. E geralmente você vai conhecer, saber muitos segredos da pessoa, entende? Você vai querer ter contato com a família dela. Você pode ser uma pessoa que vai estimular ela até a sair de casa, sabe? O Urano também faz isso, mas o Plutão, ele pode ser de uma experiência meio radical, sabe? Tipo assim, você não é lésbica, você não é assumida, e aí vem sua namorada que tem Plutão na tua casa 4, e ela abre a porta da tua casa, fala assim, olha, eu namoro sim sua filha, fala assim pra tua sogra, e aí pega você e vocês vão morar em outro lugar, entendeu? É tipo nesse nível. Porque Plutão, a pessoa mete muita mão. Plutão, ele é um pouco radical assim mesmo. Ele é o nosso lado que, assim, vai botar as coisas no fogo e é isso aí. A pessoa que tem Plutão na casa 4, as duas pessoas elas podem se ajudar muito a lidar também com traumas de infância, coisas ligadas ao passado. Se você tem Plutão na casa 5 do crush, cara, tipo, essa pessoa te acha sexo pra caralho. E tipo, o sexo, ele fica muito, muito importante, interessante, sem fronteiras, sem tabus, entendeu? Aqui a expressão da sexualidade, ela não tem limite. E, bom, filhos serão uma coisa muito importante também dentro desse relacionamento, então pode ser um ponto de virada muito grande dentro da relação. Novamente, se a pessoa ela tem uma expressão do Plutão que a pessoa não tá ciente da própria sombra, ela pode querer controlar muito como o outro se expressa. Se você tem Plutão na casa 6 do teu crush, pode ser que você fique muito irritada se ele deixa a tampa do vaso aberta, sabe? Se ele não limpa a casa da maneira que você acha que ele tem que limpar, se ele não acorda no horário que você acha que ele tem que acordar, porque ele tem que acordar cedo, né? Quem trabalha, quem tem uma vida saudável, autoconhecimento, acorda cedo e dorme cedo, né? E aí você fica se irritando por qualquer coisinha da rotina dele. E aí, essa é a manifestação do teu Plutão querendo controlar as atitudes dessa pessoa. Aqui o Plutão, ele também pode falar sobre você querer exercer poder e influência em relação à vida profissional da pessoa e um interesse muito grande na saúde dela. Enfim, é muito interessante tirar um pouco, sabe, o teu cavalo, se colocar um pouco, saber que a vida do outro, a rotina do outro. Eu acho que esse Siman Call, ele faz toda a diferença em Plutão na casa 6 do crush. Mas é claro, você também tem uma capacidade muito grande de motivar o teu crush a crescer, sabe? Ou então uma pessoa que é sua amiga, ou a pessoa da sua família, que você tem Plutão na casa 6 dela, né? Pode motivar muito ela a crescer, a tomar rumo, a trabalhar, sabe? O Plutão, ele tem sempre essa expressão, né? Que quando a pessoa, ela tá super bem intencionada, ciente das próprias questões, querendo ajudar sem estar muito compromissada, entendeu? Tipo assim, se a pessoa diz não à minha ajuda, eu tô bem. Então, se isso acontece, então você tá tendo uma expressão de Plutão super saudável, porque você não tá querendo controlar, você só tá ali querendo motivar e tudo mais. Agora, se você chega muito assim, não, se essa pessoa não fazer isso, né, nossa, você não tem paz. Então, aí você tá tendo uma expressão de Plutão que você não tá tendo noção de algumas coisas, que na verdade, às vezes, você tá frustrada com você e tá colocando sua frustração no outro, querendo que o outro mude, e na verdade você é a pessoa que tá mais assim, como por exemplo, você tem Plutão na casa 6 da pessoa, que é uma casa ligada à saúde, e você reclama sempre que ela tá acima do peso, e às vezes você não tá muito bem resolvida com o teu peso, e aí você fica reclamando, não, porque essa pessoa não tá bem, sabe? Então, olha só, perceba o que você está projetando, sacou? E para você poder se aceitar, se for o caso, né? Entender que você pode ser linda, maravilhosa de qualquer peso, óbvio, né, gente? E aí reparar, pô, será que eu tô tentando muito controlar essa pessoa porque eu estou frustrada comigo em algum ponto? Eu acho que isso é uma boa pergunta para se fazer. Plutão na casa 7, cara, esse Plutão, ele vai ser muito parecido com o na casa 1. Se você tem Plutão na casa 7 de alguém, dentro dos relacionamentos com ela, você também, cara, essa relação vai ser para transformar mesmo. Esse namoro que vocês vão ter, ou casamento, vai ser assim, vai ter a vida de você antes disso e a vida depois, porque vai ser um marco na vida provavelmente dos dois e principalmente da pessoa que tem a casa, né? Porque a pessoa que tem a casa, cara, ela sente a tua energia, sacou? E esse Plutão, você pode vir além da questão de querer controlar quando você tá tendo uma expressão, né, que não tá consciente, pode ser que você queira dizer muito com quem essa pessoa deva andar ou não, entendeu? Aqui, essa expressão, ela pode ter a melhor possível no sentido de ajudar a pessoa a perceber, às vezes, relações que tá tendo que não são
saudáveis para ela, como pode ser da maneira mais, sabe, abusiva possível. Quando a pessoa que tem um Plutão, ela se sente, na verdade, muito insegura e aí tenta ficar controlando com quem o outro anda, motivada muitas vezes por ciúmes. Inclusive, os ciúmes, ele pode ser um grande problema nessa relação. E geralmente, quando as pessoas terminam, né, elas não querem nem olhar na cara uma da outra, pode haver grandes disputas judiciais se casaram e têm bens. Então, esse Plutão, ele pede muita, sabe, muito autoconhecimento pros dois. Se o teu Plutão é na casa 8 do crush, então sexualmente também é muito intenso, vocês não tem nenhum problema com nenhum tipo de tabu, sabe? Então, questão de fetiches e tal, vocês super se divertem. Esse tipo de Plutão, ele pode falar de disputa de poder dentro da relação, principalmente decisões ligadas a dinheiro, viu? Então, esse talvez seja o ponto mais forte aqui, já que a casa 8 fala do dinheiro compartilhado. Você também vai saber segredos muito intensos da outra pessoa, sabe? Muito fortes e importantes. E, de novo, como que você usa isso na relação de vocês, depende muito aqui do seu caráter mesmo, da tua visão de você, da tua visão com a sua sombra, né? Vale ressaltar, porque ninguém se acha mau caráter, né? Vamos pensar um pouco. Quem aqui se acha mau caráter? Ninguém se acha mau caráter, mas com certeza você conhece alguém que você acha que é mau caráter, né? Então a gente precisa de um simancol, e um simancol não no sentido de você começar a se considerar mau caráter, entendeu? Mas no sentido de você perceber o quanto escravo você pode estar sendo da tua sombra. Porque quando você entra em negação a respeito do que você é ou deixa de ser, tentando, ó, de novo, lembra que eu falei? Se separar do ego, separar aquilo, sabe? Ah, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não sou uma pessoa... Quando a gente fica muito nessa negação, é legal a gente pensar, pô, eu me irrito muito com pessoas preguiçosas? Será que eu tenho algum lado meu? Que tipo de memória me vem, que, sabe? Então, esse tipo de pergunta é muito importante, tá? Então, bom, esse Plutão na casa 8, ele vai falar sobre essas questões. E Plutão na casa 8 do outro, você vai, assim, compartilhar. Na verdade, você vai mais querer ouvir, né? Porque você vai ter você que tem um Plutão, você que tem um interesse, entendeu? Mas você vai querer ouvir muitos segredos da pessoa, vocês vão compartilhar coisas muito íntimas. O Plutão na casa 9, lembra aquilo que eu falei do Plutão na casa 3? Na 9, esse Plutão, ele vai querer colocar ali a verdade dele à mesa, vai querer ser a última palavra, vai querer botar a verdade na mesa, entendeu? E aí, você tem que se perguntar, o que eu tenho medo que aconteça comigo caso todo mundo pense diferente de como eu penso? Quando você se vê, sabe, colocando muito ponto na mesma coisa, sabe? Então se faça essa pergunta, o que eu tenho medo que aconteça caso ele pense diferente de mim? Aí você vai começar a notar a tua necessidade por trás de você estar, sabe, brigando tanto por causa de uma questão de ideologia. E aí, comunique esse sentimento, comunique essa necessidade, porque aí você vai ter uma chance de ter uma real conexão emocional ali, e às vezes aquela pessoa pode perceber que ela tá sendo machista, entendeu? Dentro desse relacionamento, que ela, né, tá sendo homofóbica, de repente é uma coisa, né, em relação aos pais, e você quer aceitação. E é dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai pensar que sentimentos estão por trás desse meu medo de que todo mundo pense diferente de mim nesse ponto. Porque o Plutão na casa 9, você vai vir muito querendo dizer o que é a tua verdade, vai querer convencer o outro. E aí, dependendo do que tá por trás disso, essa pergunta, ela é maravilhosa para você poder salvar aí. Você pode estar querendo muito ser ouvida, né? E essa é a necessidade que está por trás do comportamento, de querer sempre colocar a sua voz em primeiro. Então, perceba essa necessidade, acolha essa necessidade com muito amor, porque esse vídeo aqui, ó, eu não tô fazendo esse vídeo para você se sentir mal sobre você, eu tô fazendo esse vídeo para te dar uma chance de você se avaliar e perceber as suas necessidades, tá? Você tem Plutão na casa 10 do teu crush, duas expressões... Por que eu fiz 4? Duas expressões possíveis para esse Plutão. Primeira expressão, você super motiva a pessoa. Você fala assim, cara, você consegue tudo, vai lá, sabe, arrasa, cria ali uma carreira dos seus sonhos, segue seus objetivos, traça as metas e você vai querer participar. Você vai falar, você já traçou sua meta de hoje? Você já, sabe, pensou, já estudou para esse curso que você quer fazer, que você quer entrar nessa faculdade pública? Então essa é a primeira expressão do Plutão. A segunda expressão do Plutão, quando o seu Plutão tá na casa 10 do outro, é falar assim, você tem certeza que vai dar certo? Eu acho que não vai rolar. Pô, eu acho que você não deveria
querer fazer isso, é muito longe da tua casa, é muito difícil, você vai estudar muitos anos, você não vai conseguir, né? Então essa é a segunda forma desse Plutão seu na casa 10 do outro, sabe? Ou o Plutão do outro na tua casa 10 esteja com alguém que você ouve muito esse papo. Porque Plutão, ele motiva, ele transforma, eu quero transformar, Só que muitas vezes o Plutão também controla, né? Então se avalie o quanto me afeta, o que tá por trás às vezes do meu comportamento. Essa é a pergunta, entendeu? Às vezes você tá muito preocupado, às vezes você pode achar que a pessoa vai ficar longe de você. O que tá por trás, sabe? Às vezes uma descrença que você tem em você pode estar impactando a tua descrença no outro. Entendeu? Pode estar fazendo você projetar no outro isso. E aí, fala com o outro como você gostaria de falar com você, sabe? Eu acho que essa é uma boa dica pra se ter. E também, outra questão do Plutão, que é legal você se perguntar se você tivesse Plutão aí, é você perceber quanto você se importa em ajudar o outro e, tipo assim, se o outro dizer não à tua ajuda, como que você sai? Entendeu? Porque se o outro dizer não pra tua ajuda e você, sabe, surtar e querer brigar, não, mas você tem que ir. Eu acho que você tá se envolvendo demais numa vida que não é sua, né? A real compaixão, ela é descompromissada. Então anota isso, a compaixão, ela é descompromissada. Eu tenho uma noção, uma vontade muito grande de ajudar, mas receber ajuda é escolha da pessoa. Então a expressão da compaixão, ela tem que ser desapegada. Se você tem Plutão na casa 11 do teu crush, em geral vocês vão gostar muito de estar juntos socialmente. Às vezes você pode levar ele para alguma causa social que você acredita. Você pode super motivar ele a atingir os sonhos dele, sabe? E vice-versa também. Em geral, vocês acabam tendo essa sinergia. Se você se sente muito insegura, né? E você tá tendo uma expressão de Plutão de insegurança, que vem de um lugar de insegurança, você pode tentar controlar e barrar e mudar muito com quem esse amigo anda. Mas você também pode ter a melhor das intenções quando percebe que ele só anda com amigos que ficam pedindo favores pra ele, usando ele, entendeu? E aí você pode acabar, né, dando uns toques, olha, acho que essa pessoa você não deveria andar, acho que essa pessoa, ela só te procura, sabe, pra pedir favores. Agora, lembre-se, né, aquela coisa do Simancol. Por que eu realmente estou dizendo isso, sabe? Porque às vezes você só tá com ciúmes ou com medo de perder. Ó, eu disse, esse vídeo, ele é umas verdades na cara. Seu Plutão na casa 12 da outra pessoa. Cara, aí nesse caso, é um momento de você se conhecer muito, porque esse impacto é muito forte na vida da pessoa, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, você tá tendo uma energia de poder frente a uma casa do outro, que é a casa do inconsciente. Por isso que ele não percebe tanto, mas aí você vai ter muito impacto, principalmente se você tem ascendente escorpião, ou meio de ser escorpião, mas principalmente ascendente escorpião. Porque aí, o Plutão, ele vira o regente da tua casa 1. E isso faz com que o Plutão seja a pura expressão do eu, né? No teu caso. O que vai acontecer quando você tem Plutão na casa 12 do outro? Você vai conhecer os maiores segredos da pessoa. Você gosta de astrologia, você conhece a pessoa, aí você tá abrindo uma postal da pessoa, você percebe as questões dela, as autossabotagens dela, sabe? As questões psicológicas que ela carrega do passado, né? As marcas que ela tem do passado, e você tá numa posição que você observa, que você se interessa, que você entende. Como você usa esse conhecimento, de novo, depende da tua expressão do teu Plutão. Porque aqui, a expressão, ela pode ser desde você mexer com os medos da pessoa para tentar fazer ela agir da maneira que você acha que melhor atende às necessidades dela, que na verdade, no fundo, você quer atender às suas necessidades, entendeu? E você pode estar disfarçando para você mesma não notar isso, ou você pode ter uma expressão do Plutão que ajuda a pessoa a se recuperar e se curar de traumas do passado. Então, o Plutão seu no mapa do outro, ele pode ter essas duas expressões, desde a de você usar esses conhecimentos para controlar, a você querer ajudar a pessoa a overcome, sabe? A ir além disso, sabe? A superar questões. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você me comente que tipo de reflexão você teve durante ele, se você tá revendo alguma questão de um relacionamento seu, seja você com o Plutão na casa do outro, ou o outro, né? O Plutão do outro nas tuas casas do mapa astral. Quero muito ler aí o que você vai comentar, saber mais dessa história. E não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Isso faz toda a diferença para mim, me ajuda muito. Então, muito obrigado a todo mundo que deixou o like.
like e se inscreve no canal, aperta no botão vermelho, né, que é um botão escrito em inscrever-se. Clica nele e depois clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo, porque essa série ela é maravilhosa, os planetas no mapa do Crush, e tem vários dos outros planetas, você pode dar uma conferida. Eu quero fazer uma playlist depois para separar tudo bonitinho. Primeiro link da descrição, você pode entrar no grupo do Telegram, lá é onde a gente fala sobre assuntos mais profundos da astrologia, onde eu ensino mesmo quem quer aprender a ler o mapa de verdade, profundamente, sabe, sair do superficial. E no segundo link você pode baixar meu e-book, tem mais de 20 capítulos, tem mais de 200 páginas para te ensinar a entender esse mapa astral de cabo a rabo, entender a tua profissão ideal, tudo isso de graça. É o segundo link da descrição e você ainda entra na minha lista de e-mail. Muito obrigado. Tem o meu Instagram também, se quiser me conhecer, eu, Marcelo, né, em carne e osso, falando, carne e osso não, né, mas só se a gente se encontrar pessoalmente, o que acontece geralmente quando as pessoas me encontram em São Paulo na rua, todos uns amores, né, então pode me abraçar se você me ver na rua, pode me seguir também, mas não na rua. Me segue no Instagram, oi Marcelo Levi, pra gente trocar uma ideia. Um beijão, muito obrigado, viu? Agradeço de coração, até mais.